Agora, o Dorival falou sobre sonho, eu tenho certeza que o Fernando Diniz também tinha esse sonho de receber um convite, sim, da seleção, o que não aconteceu. Portanto, vamos colocar aqui na tela números. Fernando Diniz 2023 e o Dorival Júnior 2023. Qual é a diferença? O que foi a temporada desses dois grandes técnicos? Lembrando que aqui no nosso telão, os números do Fernando Diniz, rapazes, constam a seleção brasileira, tá? 78 jogos, 39 vitórias, 14 empates. Né? Que não muda muito. 25 derrotas, um aproveitamento de 56%, campeão carioca e da Libertadores. Já o Dorival tem 54 jogos, 25 vitórias, 13 empates, 16 derrotas, um aproveitamento muito próximo, 54,3%, e a Copa do Brasil. Agora, eu tenho certeza, Capelanes, que o Fernando Diniz não aceitou essa roubada de ser interino se ele não pensasse na possibilidade de um dia pintar o convite para assumir a seleção brasileira. Olívia, vamos falar a verdade aqui. O Diniz, ele foi, para mim, tomou um passa-moleque da CBF. O que fizeram... um passa-moleque. O que fizeram para mim com o Diniz foi molecagem. Porque quando ele foi colocado lá, a ideia era que ele comandasse a seleção brasileira na Copa América. Isso. E aí, depois, no meio do ano, o sonho de uma noite de verão, que só ele sonhou e transformou a cabeça dos brasileiros num pesadelo, era o Ancelotti chegar. E aí o Ancelotti chegou, renovou com o Real Madrid, aquela história toda. Então, e a maneira... O Diniz vai falar já, mas isso é informação, já vou antecipar. A maneira com que tiraram o Fernando Diniz da CBF foi uma piada. É o retrato perfeito de uma confederação brasileira de futebol falida, com um sujeito que hoje ainda é o presidente, que não tem a menor capacidade de comandar o futebol desse país. Mas a questão da Copa América, eu entendo, e o erro está lá atrás. Porque quando você não para o Campeonato Brasileiro durante a Copa América, como é que você ia manter um técnico, sendo que, se ele convoca os jogadores do próprio time, ele prejudica o próprio time. Se ele não convoca, ele beneficia. E ele pode prejudicar os outros em 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. De interesse total. 9 rodadas. Nós estamos falando sobre quem? CBF. Exato. O grandíssimo circo que virou o futebol brasileiro. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto, tá? Tem muito para falar sobre a bagunça, a desordem que eles causam no futebol brasileiro. Só que ao vivo no nosso YouTube pra gente continuar falando sobre CBF, Fernando Diniz, Dorival. É incrível o que eles causam no futebol. O Fernando Diniz, Capelano, tinha seu contrato até meio do ano. Isso. E aí vinha aquela dúvida, vai assumir agora nos amistosos, o técnico que não vai estar na Copa América? Reza a lenda, eu quero muito ouvir o Diniz, que a informação que surge nos bastidores é que o convite não foi feito ao Fernando Diniz porque Mário Bittencourt teria um acordo com o Edinaldo para nunca oficializar um convite para o Diniz ser técnico da seleção. Você pode ser interino, mas você não pode deixar o Fluminense. Capelani, se isso de fato for real, essa notícia, como que dois personagens definem a vida de um técnico sem conversar com ele sobre o desejo dele? E sem ele ficar sabendo. E vira mó bagunça. E outra coisa, isso atrapalha um planejamento, pensando no ciclo de Copa, muito ruim. Porque o Diniz, no entendimento dele, ele teria uma sequência de trabalho para que ele pudesse colocar o estilo de jogo dele, gostem ou não, para essa boleirada nova. Alguns meninos mais novos, alguns jogadores mais experientes. E aí, quando ele está tentando implantar o sistema de jogo do Diniz, ele é comunicado, ele sai, agora tem que chegar um outro treinador que tem uma outra característica para recomeçar o modelo de jogo. Vocês são umas piadas aí dentro. Tem uma questão nessa história toda que é pior ainda para mim, Livia. Não, porque assim, ele teve esse acordo com o Mário Bittencourt, de que não vamos oficializar o Diniz, ele é só um interino. Só que ele ligou antes pro Júlio Casares também, isso é informação, que foi noticiado. Ele ligou pro Edinaldo. Antes do Diniz deixar a CBF, já tinha uma conversa. Falou, liberar, né? E o Júlio Casares falou, eu não quero perder o treinador, eu não quero liberar o Dorival. Ele vai contrata o Dorival, depois de ter falado com o Júlio, não faz o menor sentido. Se ele quisesse o Diniz, ele teria dito, nós estamos, te libera aí, pede demissão do Fluminense, que você vai ser o técnico da seleção. E é isso se concretizando. Que clima gostosinho ficar no Fluminense, né? Lindo. Presidente, é verdade, teve esse acordo? Você com o presidente Edinaldo para não assumir, caso pintasse o convite. Ô, Ronaldo, eu tô muito ansiosa. Você que é amigo do Fernando Diniz, eu confesso ansiedade para ouvir o Diniz, que não costuma poupar. Pirulito, né? Caiu. A gente chamava ele de pirulito, né? Pirulito caiu. O pirulito caiu e agora vai ter que... E agora o pica-pau assume. Eu tô nessa linha do nosso amigo Guguzinho Liberato, que ele falou um negócio sério. Que da forma que é tratada a seleção, da forma que contratam treinadores, é um negócio absurdo, né, de ver. E como descartam tão fácil um outro profissional quando eles querem um outro doce.
ou para tirar a atenção da CBF e trazer mais gente. Então, eu fico triste. E eu vou querer também, como você falou, ouvir o Fernando Diniz, porque ele deve estar engasgado e ele não engole sapo, não. Na hora que ele começar a soltar o cachorro aí, você vai ver o Diniz. Você acha que ele é bonzinho? Mas não. Eu confesso, Chico, eu estou curiosa para ouvir o Fernando Diniz sobre toda essa saída turbulenta e muita gente questionando o Dorival por ter aceitado justamente por conta do momento instável da CBF, que se encontra pior do que um dia foi. Mas você acha que algum técnico hoje brasileiro recusaria o convite da seleção? Brasileiro, muito difícil. A gente estava comentando aqui fora do ar, eu acho que entre os técnicos cogitados, o que eu acho que recusaria seria Abel Ferreira. Não sei nem se ele seria convidado, tá? Falar nisso, ele não se apresentou hoje, não, meu. E outra coisa, o Henrique também não, o Henrique está na outra parada. Mas o Abel não se apresentou, não, meu. Se tem alguém que tem moral naquele Palmeiras, é o Abel. O homem vai virar tá podendo, ele só volta dia 15. Se eu sou comandado por ele, eu falo, chefe, virou bagunça. Não veio outro por quê? Perdeu o avião? Diferentemente da CBF, no Palmeiras o combinado não sai caro. Ele combinou com mamãe Leila. No mínimo, o avião da mamãe atrasou de novo. Ele precisa... 15 segundos. O avião da mamãe deu pane de carregar muita taça. 3, 2, 1 gravando. E aí, quem vai ser o novo técnico do São Paulo, hein? Perguntinha difícil para abrir o vídeo, hein? Vou falar um pouco de como foi esse pós-dia de saída do Dorival Júnior, né? Essa segunda-feira de muitas reuniões no São Paulo em busca de um novo treinador. Vou trazer detalhes para vocês e vou falar também da venda, né, do Palmeiras para o Zenit do Arthur, 18 milhões de reais, é uma grana boa, uma venda muito interessante que o Palmeiras fez para o Zenit do Arthur, né, do jogador Arthur. Vai para lá, para a Rússia, vai estar um frio do caramba em São Petersburgo, mas sem dúvida nenhuma chega com muita moral lá e eu vou trazer alguns detalhes para vocês. Antes, ó, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos, todos os dias tem informação aqui para vocês, beleza? Busca incessante do São Paulo por um novo técnico. Ontem eu estava conversando com uma fonte do São Paulo que me disse o seguinte: quando você vai atrás de um treinador, quando você vai contratar um treinador, obrigatoriamente e até de maneira óbvia, você consulta aqueles treinadores que estão se destacando. E aí eu tô dando essa volta toda para dizer para vocês que, por exemplo, o Caixinha, Pedro Caixinha e Juan Pablo Vojvoda, Fortaleza e Red Bull Bragantino, são dois treinadores que têm muito destaque e naturalmente você consulta a possibilidade. Foi o caso do Fortaleza, que até não curtiu muito, né? De ir direto no treinador e direto no empresário, aquela coisa, não passou pelo clube. Foram consultas informais que o São Paulo fez, aquela coisa, não custa nada perguntar, e acabou recebendo uma negativa. Então, Juan Pablo Vojvoda e Pedro Caixinha não deixarão seus projetos de Fortaleza e de Red Bull Bragantino. Então, o São Paulo passa a mapear o mercado, passa a olhar o mercado, e a segunda-feira, né, pós saída aí do Dorival Júnior, foi uma segunda-feira marcada por reuniões, estratégias a serem traçadas, nomes discutidos, para aí sim o São Paulo chegar num funil, chegar num nome e atacar nesse nome para contratar, porque o São Paulo tem pressa, né? O São Paulo vai ter ali o Lucas Silvestre fazendo a transição da nova comissão técnica, vai continuar dando os treinamentos. Está descartada qualquer possibilidade do Muricy Ramalho voltar a ser técnico do São Paulo. Isso o presidente Júlio Casares deixou bem claro na publicação que ele fez no Instagram hoje. Milton Cruz é uma possibilidade, já dirigiu o São Paulo, mas há muito tempo, né? Então o São Paulo vai correr enquanto o Lucas Silvestre faz essa transição, continua dando os treinamentos. O São Paulo vai correr para achar esse novo treinador, para fechar esse novo treinador antes aí da decisão que tem da Supercopa no dia 3, ainda local a definir, e claro, o início do estadual, o início do Campeonato Paulista. Então, São Paulo vai ficar nessa questão de reuniões e tudo mais para poder achar um nome para que possa substituir ao Dorival Júnior. Você vai falar, poxa, André, mas nem deu tanta informação. Mas de fato é isso. De fato é isso. Antes de eu gravar esse vídeo, tinha falado com uma fonte que me disse o seguinte: mas tá muito complicado, não vai ser uma situação fácil pela escassez do mercado, de nomes, aquela coisa toda. Um nome gringo, o cara tem que se adaptar aqui. Técnico
top não estão empregados, não tem nenhum top aí no mercado hoje. O Cuca, o São Paulo não vai procurar, o São Paulo não vai atrás do Cuca, né? Então é uma outra questão, né? Então a dificuldade ela é grande e o São Paulo está trabalhando muito, e hoje foi um dia de muitas reuniões, está sendo um dia de muitas reuniões para tentar achar esse nome e aí focar e de maneira assertiva tentar contratar o substituto do Dorival Júnior, certo? Bom, vamos falar da venda do Arthur, porque o Arthur foi vendido para o Zenit, quase 100 milhões de reais a venda do Arthur. O Arthur se valorizou muito no Red Bull Bragantino, teve uma boa segunda passagem pelo Palmeiras e aí vendido para o Zenit. Teve um imbróglio aí dos empresários, não sei o que. Bom, teve um empresário que iniciou os contatos, né, e que trouxe a proposta, segundo eu apurei, na última janela, que é o Nick Arcuri, que é o que trabalhava com o Arthur, e aí depois acabou o contrato em outubro e aí assumiu Paulo Pitombeira, né, a gestão do Paulo Pitombeira, que finalizou, por ele ser o representante hoje do jogador, acabou ali fazendo o final ali, né, da negociação, enfim, o acerto de contas ali entre Palmeiras e Zenit, que também envolveu, claro, o atual empresário do Arthur, o Paulo Pitombeira. E isso começou mais lá atrás com o antigo empresário do jogador. Então o Palmeiras vai ter uma grana muito boa e o Palmeiras que segue no mercado de olho em jogadores para o ataque e principalmente para o meio-campo. Tem aí, estão falando aí de um meia que o Palmeiras já estaria negociando e tal, enfim, o nome é mantido em sigilo. O Palmeiras está trabalhando dessa maneira, o Palmeiras que se apresentou hoje está trabalhando dessa maneira, sigiloso no mercado, sem nomes vazados, para não criar aquela coisa de inflacionar, não criar aquela ansiedade no torcedor. A ideia é fazer como fez com o Bruno Rodrigues, já negocia ali na surdina e apresenta, anuncia a contratação. Então esse meio aí que o Palmeiras estaria conversando, a ideia, a estratégia é exatamente essa, de você fechar essa contratação. Vamos aguardar, vamos apurar aqui também, se a gente souber aqui por um acaso, já vai trazer o nome aqui para vocês ficarem sabendo, beleza? Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar os vídeos também, nós.